Papo aberto. Óculos que leem placas de rua. Tchau, Alameda João, Jardim Paulista. Pronto. E até livros inteiros. 11 horas. Agora sim. Aplicativos que ajudam a escrever, navegar na internet e muito mais. É a tecnologia que revoluciona a rotina de pessoas com deficiência visual. Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Rogério de Souza, do GaleraMix.com.br e tá começando por aqui mais um programa Papo Aberto, sempre com uma novidade especial para você. E hoje o papo é sobre tecnologia e quem apresenta o programa é o jornalista e fotógrafo Teco Barbero, com dois super convidados, o empresário israelense Doron Sadiqa, sócio da empresa Mais Autonomia, e Sony Hipólito, líder do movimento Bengala Verde no Brasil e também idealizador da plataforma Inclui, que busca melhorar a experiência de compra de pessoas com deficiência. Olá, Rogério, olá, amigos do Galera Mix, é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, participando de mais um Papo Aberto, né? Trazendo esse tema que está tão presente na vida de todo mundo, né? A tecnologia nas suas mais diversas atuações. Como o nosso querido Rogério já colocou para a gente, apresentando aí os nossos ilustres convidados, Doron Sadiqa, que é sócio aí da empresa Mais Autonomia, que vem atuando aí. Há quanto tempo, Doron, a Mais Autonomia atua no mercado? 4 anos. Olha, que bacana, já há 4 anos aí atuando no mercado de tecnologia. E você, Sony, muito bem-vindos aqui no programa. Sony, que, como o Rogério destacou, atua aí em diversas áreas, não só na tecnologia, mas de movimentos ligados aí às pessoas com deficiência visual. Sony, até que ponto a tecnologia influencia aí na vida, na qualidade de vida das pessoas com deficiência, especialmente a visual, que é o caso? Oi, Teco, é um prazer estar aqui com você, com o Rogério, com o Doron. É uma alegria imensa poder compartilhar tanto conhecimento e poder aprender também. Dar uma boa noite para os ouvintes. E respondendo a sua pergunta, é assim, eu costumo dizer que a tecnologia para as pessoas, ela torna a vida mais fácil. E para as pessoas com deficiência, ela torna a vida possível. Então a tecnologia é um divisor de água para nós, pessoas com deficiência. Sem dúvida nenhuma, ela vem para ajudar demais e dar muita autonomia e independência para todos nós. E aí, Sônia, em cima disso que você acabou de colocar, qual é a importância do empresariado investir, por exemplo, em tecnologia assistiva, né? Já que a gente precisa tanto disso, mas é um mercado que aí eu vou trocar essa bola com vocês, que ao mesmo tempo ele é super importante, você tem um público consumidor que precisa dessa tecnologia, e ao mesmo tempo a gente nota uma dificuldade do empresariado para chegar nisso. Então, até que ponto isso é importante e, Doron, até que ponto isso é interessante para o empresariado ir para esse mercado? Primeiramente, Rogério, Teco, Sony, prazer imenso estar com vocês, tocando num assunto tão sério e tão atual, né? Nós entramos nesse mercado quando a gente começou a ver, já em 2010, o censo que o Brasil foi feito. Foi feito o último censo em 2010, a cada 10 anos, e é importantíssimo esse levantamento do censo. Esse censo 2010 mostrou que 24% da população brasileira, ou seja, um número gigante, um a cada 4 brasileiros, né, tinha algum tipo de deficiência. E a deficiência auditiva, ou deficiência auditiva, ou visual, ou física, ou intelectual, ou múltipla, que é a associação de uma ou mais deficiências, né? Esse é o que mostrava o censo. E a deficiência visual, que nós estamos tocando nela mais hoje, ela ocupava a maior parte, quase 60%.
Então, isso mostra a importância de ter uma tecnologia assistiva, uma tecnologia que é focada nas pessoas com deficiência. E como o Sony falou, é um divisor de água, né? É onde que a pessoa, já que não existe para muitas deficiências uma solução médica, a tecnologia acaba sendo um auxiliar à medicina, um auxílio à medicina, trazendo para a pessoa o conforto. Imagina o conforto que traz um aparelho auditivo. Você enxerga pessoas andando na rua com cadeira de rodas e vê a importância que isso tem. Quando você vê uma pessoa com deficiência visual usando uma bengala, você percebe que ela tem na mão dela uma segurança ou um cão-guia que traz para ele um lado mais seguro para se movimentar. É um divisor de água, como o Sony bem disse. E o Teco tocou num ponto muito importante. Para que a pessoa ganhe essa autonomia, custa muito caro. E de fato custa. As tecnologias assistivas, em geral, as melhores aparelhos auditivos do mundo, são feitos fora do país, né? E eles acabam tendo que vir para o Brasil em dólar. E o nosso dólar agora, nesses últimos anos, tem sido muito agressivo. Um dólar de 5,5 em média é um dólar muito alto. E esse produto, o aparelho auditivo, ele leva muitos anos para serem feitos, né? Eu estou falando aparelho auditivo que é algo que as pessoas mais conhecem, como uma tecnologia para que a pessoa volte a escutar. Imagina que existe um aparelho auditivo que chama-se coclear, que é colocado dentro da parte de dentro cerebral, dentro do cérebro. É um aparelho que custa mais de 100 mil reais. Aí eu pergunto, é culpa de quem desenvolveu o aparelho? Provavelmente não. Ele leva muitos anos para ser feito, para ser desenvolvido. A Orcan, que é o nosso aparelho com a tecnologia para pessoa com deficiência visual, levou 10 anos para ser desenvolvido. Então, o desenvolvimento acaba gerando esse custo para os fabricantes. E isso é sabido em todos os países do mundo. E qual é a solução? É uma só: a responsabilidade governamental. Ou seja, quem tem que prover isso para a pessoa é o governo, quando a pessoa não tem condições. Porque ter um aparelho auditivo, ter um aparelho Orcan para a pessoa com deficiência visual, ter uma cadeira de roda, é dignidade humana. É o que vai trazer para a pessoa a tal autonomia que o Sony tão bem disse, sonhada, ou seja, voltar a fazer algo que ele já fazia, ou fazer algo que ele ainda nunca fez, é só através da tecnologia ou através da ciência. Quando a ciência tem limitação, aí se busca a não limitação, talvez, da tecnologia. E isso é caro. Então a gente vai perceber claramente como agem os outros países. Vou dar um exemplo de um país muito rico, onde que a sua população em geral não é pobre. Estamos falando da Alemanha. A Alemanha, as pessoas em geral, lá não existe a pessoa. Existem pessoas às vezes pobres, mas não existem miseráveis, não existem pessoas que estão abaixo da pobreza, né, do nível da pobreza, né? São pessoas que, em geral, o país é um país com PIB muito elevado. No entanto, a tecnologia assistiva é 100% gratuita. Você não paga nada por uma cadeira de roda, por um aparelho auditivo ou por um Orcan, por exemplo. Não paga nada. Porque o governo fala, isso é a minha obrigação de prover. Na França, o governo paga 50% e a pessoa paga 50%. Em Israel, onde foi desenvolvido o Orcan, também é 50-50. A pessoa paga metade e o governo paga metade. E mesmo essa metade que a pessoa paga é financiada em longa data. Ou seja, o governo tem que participar. E no Brasil, não existe subsídio. Então, o problema está aqui.
Não é na tecnologia, não é falar que o produto é caro ou se ele é barato. O produto tem seu preço como qualquer um. Ninguém vai ficar discutindo quanto custa um carro, quanto custa uma televisão, quanto... As pessoas pagam aquilo que o mercado oferece, o que o mercado está ativo, né? O que existe para muitas situações é o governo estar participando. Além do no Brasil não ter subsídio, as tecnologias assistivas ainda têm imposto, que eu defendo que devia ser isento. Então aqui está um panorama do que é tecnologia assistiva, da importância dela nas suas centenas de produtos, milhares talvez, e a população ter acesso a ela. Para você, Sony, dentro desse panorama, como é que você vê, né, o lado da pessoa com deficiência? O que ela pode fazer para que isso efetivamente aconteça, né? Muita da culpa de não ter isenção de imposto, de não ter esses direitos, é da própria pessoa com deficiência no Brasil. Porque a pessoa com deficiência no Brasil ainda ela não entendeu, Teco, que ela precisa se organizar, que ela precisa de representatividade, que ela precisa sim ter representantes na política para lutar por esses direitos. Porque em qualquer outro lugar, né, e nesses países que o Durão colocou, tem representantes de pessoas com deficiência que lutaram por isso. Então está faltando um pouco para nós aqui fazer isso acontecer. Não dá para deixar mais na mão de pessoas que prometem que vão nos ajudar e que no final das contas que tem uma boa intenção, mas não conseguem. Então, se nós somos 45 milhões de pessoas com deficiência, conforme o Durão colocou, 24% da população, por que a gente não reage? Tá na nossa mão. E aí, querer. Nesse... Não, conclua. Não, eu concluí. Só falta a gente se organizar e lutar por isso. Pois é, e aí, quando a gente fala nesse sentido, a gente precisa ter consciência política, precisa ter pessoas que realmente queiram representar, né? E precisa ter a questão de talvez mudança de cultura, né? Que a gente não tem no Brasil para que isso efetivamente aconteça. Mas você já assistiu? Acho que o Durão já deve ter visto, não sei, vou perguntar para vocês. Existe um documentário, inclusive esse documentário até concorreu ao Oscar, que é o Creep Camp. Vocês assistiram já na Netflix? Não vi. Ainda não. Então, assim, é uma lição de casa para vocês dois e uma lição de casa para todos os ouvintes que estão nos ouvindo. Netflix chama Creep Camp. Lá esse documentário mostra como as pessoas com deficiências americanas elas se uniram para fazer uma revolução para poder ter direitos para que as pessoas com deficiência possam ter relevância lá nos Estados Unidos. E hoje, conversando com alguns americanos que eu conheço, brasileiros, que moram em Boston, que moram em Nova York, eles também têm essa tecnologia assistiva básica, que é um aparelho, que é um computador, que é uma lupa, que é uma bengala, que o governo oferece para ele. E aí, dentro desse contexto que a gente vive hoje, isso precisa acontecer, só que vai demorar um tempo. Na realidade que a gente vive hoje, Doro, a gente falou aqui de mercado. Todo mundo sabe que o Brasil é um país cheio de desigualdade e cheio de dificuldade por diversas razões financeiras. Então, neste momento, a gente achar que os governos vão fazer a parte deles é pouco provável. E aí eu te pergunto nesse contexto, como que o empresariado, que é quem vai trazer essa tecnologia, seja feita aqui no Brasil ou seja de fora, feita aqui ainda é mais difícil, porque você precisa criar primeiro esse conceito do estudante que está fazendo engenharia, por exemplo, para que ele crie tecnologia assistiva e tal. Como fazer valer a pena investir nesse mercado? O que leva você, que é o empresário desse meio, a investir nisso, por exemplo, em trazer tecnologia assistiva
para oferecer para a gente dentro desse contexto? Olha, quando a gente... Então, 4 anos atrás, a gente criou uma empresa chamada Mais Autonomia, baseado no que o próprio Sony falou. Era a palavra que eu mais escutava, que eu desejo é autonomia. E a tecnologia trazia essa autonomia. Então, falei, vamos trazer. E aí a gente levantou o número de pessoas com deficiência visual, que é o mercado da Orkan. E levantamos, falamos, que legal, temos o mercado. Ok, existem 6 milhões e meio de pessoas com deficiência visual no Brasil. Tem o mercado. Porém, nós também levantamos o mercado, quase que 90% não tinha condições de comprar o Orkan a $4.200, que é o preço mundial. Lembrando que o Orkan está com sucesso em 50 países. Na sua maioria desses países, com subsídio. Isso é muito importante. Mas tudo bem, vamos trazer ele para o Brasil. E a primeira coisa que a gente conversou com os fabricantes, explicamos para eles a situação do Brasil. Falamos, olha, o Brasil tem isso, o Brasil não tem subsídio. Eles tomaram uma decisão muito legal. Eles falaram o seguinte, então vamos fazer o seguinte, nós vamos subsidiar para o Brasil. Em vez do Orkan custar $4.200 no Brasil, ele vai custar $2.700. Então nós vamos fazer para você um preço abaixo do preço mundial. Então, nós hoje vendemos a $14.900 o Orkan. No mundo inteiro, ele é a $4.200. Isso daria em torno de 24 mil hoje. Mas a gente vende hoje a 14.900. Então, nós fizemos esse subsídio nós mesmos. A gente pegou o Orkan, fez ele pela metade do preço. Ok. Mesmo assim, para o consumidor brasileiro, ainda é caro. No Brasil existe a divisão, poder financiar ele em 60 vezes pelo Banco do Brasil, existe. Muitas pessoas que têm Orkan, muitas mesmo, compram através da linha de crédito assistiva do Banco do Brasil, que é uma coisa legal. Ele pode comprar uma tecnologia assistiva em 60 vezes com 4% de juros ao ano. Eu ainda acho que esse juro tem que reduzir, porque 4% aí já está caro hoje em dia. No passado, em 2010, quando foi criado, era bom, mas hoje não é mais. Mas continuando, o que nós fizemos? Falamos o seguinte, a gente está difícil de vender para a pessoa. Vamos colocar em lugares onde que ele pode usar gratuitamente. E buscamos, a primeira pessoa que a gente buscou foi o nosso querido prefeito que perdemos agora em São Paulo, o Bruno Covas, em boa memória. Quando ele viu o Orkan, ele falou, Doron, realmente vai ser difícil as pessoas terem o Orkan, mas o Orkan foi feito para ler livros, não é isso? Sim, para pegar e poder ler um livro com rapidez, facilidade, de uma forma intuitiva, de uma forma realmente diferenciada. Ok. Que tal colocar nas bibliotecas de São Paulo e assim a gente faz com que a biblioteca todo mundo possa ler? Eu achei a ideia muito legal e ele acabou sendo o primeiro prefeito a colocar nas bibliotecas públicas de uma cidade como a cidade de São Paulo. São 54 bibliotecas, depois o governo do estado também colocou nas bibliotecas estaduais. Hoje eu posso dizer que qualquer biblioteca de São Paulo pública tem Orkan, onde que uma pessoa com deficiência visual pode entrar na biblioteca, pegar um Orkan, ler o livro que quiser. São milhões e milhões de livros, acho que, se não me engano, são em torno de uns 50 milhões de livros, que ele pode ler com facilidade, ler qualquer livro a qualquer hora, de uma forma fácil e intuitiva. Não é o ideal é que a pessoa tivesse o Orkan para ela, porque ela faz muito mais funções do que ler livros. Mas já é um começo. Foi uma solução que a gente achou, Teco. Foi uma forma que a gente achou para que esteja disponibilizado pelo poder público. Esse modelo foi seguido por um monte de prefeitos, por um monte de governadores. Quando a gente foi buscar o governo do estado de Goiás, tivemos uma grata surpresa. A secretária de Educação do estado de Goiás, a professora Fátima Gavioli, é uma professora inclusiva. Ela é uma professora que lidou já com crianças cegas e surdas. Quando ela viu o Orkan, ela achou aquilo incrível. E ela levou para o governador Ronaldo Caiado, que é médico. Ou seja, foi analisado com uma professora inclusiva e com um médico. E eles acharam que o produto é apto realmente para as pessoas com deficiência visual.
e tomaram a decisão de dar sim, aí foi dado um Orkam para cada aluno cego da rede pública de Goiás. Essa foi uma atitude legal, uma atitude muito bacana. Hoje, os alunos da rede pública do estado de Goiás possuem Orkam. Então, mas isso foi a atitude de um governador que é médico, de uma secretária de Estado, uma secretária de Estado da Educação, que é professora, analisaram, concluíram e acharam que era interessante o estado de Goiás ter esta política. A mesma coisa aconteceu com a prefeitura de Recife, eu posso citar aqui. Então, o nosso caminho acabou sendo político. Chegar para as pessoas mais pobres da população em escolas, através da escola pública, inclusive criando para eles mais interesses para ficar na escola pública. É muito notório ver que muito poucas pessoas com deficiência visual frequentam a escola. Existe uma evasão escolar muito grande. Entre o número de pessoas com deficiência visual no Brasil, 60% desse público de 6 milhões e meio são pessoas que não concluíram o ensino médio. Então, há uma evasão escolar muito grande. Isso tem outros fatores além da tecnologia, de estar na escola, né? Então, tem que ter ambiente escolar, tem que ter um monte de fatores. Mas a tecnologia ajuda aquele aluno perante o professor, perante a instituição, perante a sociedade. O mais grave de tudo isso é que a pessoa com deficiência visual ou com qualquer deficiência, ele cresce e vira uma pessoa adulta. Inevitavelmente, ele vai ser adulto um dia. E nesse dia, ele vai ter que buscar um trabalho. E a gente encontra hoje um paradoxo. De um lado, existe uma lei de cotas que obriga empresas a contratarem pessoas com deficiência, né? E essa lei de cotas, hoje, ela está preenchida, falo para mim, eu não vi ainda números, mas falo entre 30% e 40%. 60% vai, no mínimo, estar vago. Com grande desemprego no país, como é que 60% de um emprego obrigatório está vago? E os empresários alegam a falta de achar profissionais compatíveis com o emprego, ou seja, com qualificação educacional. Então, existe uma dificuldade de estudar e depois, consequentemente, vai ter uma dificuldade de trabalhar. Então, eu acho que é um ciclo que tem que ser rompido, como o Sony falou. Esse ciclo não pode continuar. Entre as pessoas com deficiência visual, menos de 1% tem carteira assinada. E a deficiência com maior volume de pessoas. 6 milhões e meio de pessoas, né? Menos de 1%, Teco. Então é assustador tudo isso. Esses números são assustadores. E além de serem assustadores, é um contrassenso, né? Porque você coloca aí muito bem, primeiro a questão de alguns estados fazerem o que deve ser feito, né? Você citou aí o estado de Goiás, por exemplo, que fez um belo trabalho. E aí, até a gente chegar nessa questão do emprego. E aí, Sônia, que eu trago você aí para colocar para a gente isso. A gente sabe que tem muitas pessoas com deficiência que são qualificadas, conseguiram, cada um à sua maneira, se formar em cursos superiores e até mais além, e continuam ouvindo isso. Eu não encontro pessoas qualificadas. E aí, como é que é o lado da pessoa com deficiência, sabendo que, primeiro, existe a tecnologia e que a empresa, tanto para cumprir a lei de cotas quanto para ser inclusiva, né? É muito fácil usar esse termo, né? Inclusão, mas na prática você não fazer, né? Antes de você responder isso, coloca pra gente um pouco o que você pensa sobre a palavra inclusão. O que é inclusão? Inclusão, para mim, é você... Eu tenho uma frase que, para mim, assim, só existe inclusão com convivência. Inclusão, para mim, é você conviver com os diferentes.
é conviver com pessoas que realmente você nunca teve oportunidade de conviver, e aí você hoje acaba convivendo. E aí o que acontece, né? E tem uma outra frase que é muito legal também, que é diversidade é chamar para festa, inclusão é chamar para dançar. Então inclusão é você conviver com as diferenças. E aí essa briga aí do mercado de trabalho é uma briga boa, né? Porque a gente escuta o que o Doron colocou muito bem, é o que o mercado coloca para nós. E aí eu devolvo a mesma pergunta: por que então as empresas não contratam o Rogério, o Teco e o Sony para um cargo legal dentro das empresas? Que são 3 pessoas que têm uma capacidade incrível, que são 3 pessoas que realmente são profissionais extremamente criativos, grandes pessoas que têm sonhos para realizar, muita energia para gastar, são pessoas que querem aprender muito e não têm oportunidade. Pois é, no meu modo de pensar, é aquela mudança de cultura que precisa, né, Sônia? Então, é assim, parece que é assim, a empresa fala, nós não temos pessoas qualificadas. Aí você pergunta para as pessoas, aí você olha para os seus 10 melhores amigos com deficiência e fala assim, peraí, deixa eu analisar meus 10 melhores amigos. Pô, todos têm curso superior. Aí, putz, mas 8 estão fora do mercado. E 2 estão ganhando salário no máximo até R$2.000. Você fala, pô, como é que não tem? Entendeu? Então é uma discussão que vai longe isso daí, né? Que é uma polêmica tanto de um lado, que defende, mas fala uma coisa, e do outro lado, a gente vê que a realidade é completamente diferente. Eu conheço várias pessoas hoje que estão paradas, que têm curso superior, que já fizeram pós-graduação, que gostariam de estar trabalhando e não tem oportunidade. E aí, Doron, você que é do lado empresarial, você acha que falta informação para o lado empresarial sobre tecnologia e ao mesmo tempo também talvez falta de vontade de gastar com isso? Porque, como a gente está colocando aqui, muitas vezes a empresa precisaria fornecer a tecnologia para que aquela pessoa qualificada, como a gente acabou de colocar aqui, possa assumir o cargo dela em igualdade com os outros? Acho que sim. Não existe essa matéria inclusão nas escolas. Nem hoje. Na minha época, eu fiz primário, que a gente chamava de primário, né? Jardim da Infância, nos anos 60. Eu me lembro que na minha escola vinha um guarda de trânsito do Detran ensinar para as crianças do Jardim da Infância o que é o farol vermelho, o farol amarelo e o farol verde. Então, e a faixa de segurança. Então ele falava, olha crianças, vocês têm que passar na faixa de segurança. Cuidado, farol vermelho é pare. Ok? Mas nunca veio ninguém explicar o que é um piso tátil. Entenda que é tão importante quanto. O piso tátil está aí, faz parte da vida urbana. Pelo menos deveria fazer. Todas as ruas deveriam ter. Né? Mas, no entanto, ninguém explica para uma criança do que é o piso tátil. A gente acaba entendendo isso em casa. Não faz parte da matéria. Não faz parte da matéria. Tal. Só que essas crianças vão ser os empresários de amanhã. Vão ser os caras de RH do amanhã. Eles não vão entender a importância da inclusão. A inclusão ela começa nos bancos escolares. Perfeito. Você pega hoje países desenvolvidos, por exemplo, eu sou israelense, então no meu país se fala inclusão e tem matéria escolar sobre inclusão em Israel. Se fala sobre esse tema. Então é um tema que tem que ser debatido desde criança. E não é um tema para ser debatido entre adultos. É um tema que tem que começar a ser debatido entre crianças. Eu já conversei com um monte de pessoas que são pessoas que não têm deficiência e que acham assim um pouco absurdo nós temos lei de cotas, nós temos preferência para o cargo público, para o concurso público. Bom,
Depois de tudo isso que a gente comentou, Doron, eu quero saber, você como empresário aí do ramo da tecnologia assistiva, conta pra gente um pouquinho do que vem por aí, do que você tem acompanhado, principalmente eu sei que você traz muita coisa de Israel, de tecnologia assistiva, para que as pessoas, como a gente já colocou aqui, fiquem sabendo o que existe, né? Como a gente comentou, que precisa ter uma maior informação e vontade, né, do empresariado, por exemplo, que vai contratar uma pessoa com deficiência. Então, nós estamos hoje com 2 tecnologias no Brasil, né? Uma delas é a Orkan. Eu acho que a maioria das pessoas já deve ter ouvido falar, se não, é só procurar no maisautonomia.com.br e tem bastante informação sobre a Orkan. A Orkan é uma tecnologia que é um dispositivo que é colocado no óculos, ele é acoplado no óculos qualquer, né? E ele, de uma forma offline, ele capta letras e transforma essas letras em áudio instantaneamente. Então é uma tecnologia universal, única, não existe outra empresa que faça isso no mundo, esse tipo de situação offline, e é um dispositivo de 23 gramas, então ele é muito leve para ser portado no óculos, né? Então ele é vestível. Isso traz para a pessoa a possibilidade de ler de perto, de longe. Ele pode ler um PowerPoint, uma placa de rua, uma bula de remédio, um cardápio. Também reconhece rostos, notas de dinheiro, embalagens, informa a hora. Realmente um produto que traz bastante benefícios durante o dia a dia. Tem também a bengala WeWalk, é uma bengala eletrônica. Ela é uma bengala com GPS, então ela se acopla ao celular da pessoa através de Bluetooth e ela acessa do celular da pessoa, ele acessa através de um app o Google Maps. Então a pessoa fala com a bengala e a bengala, através do aplicativo, ela busca no Google Maps qual é o destino que ela quer e ela acaba dando a informação direita, esquerda, até chegar no destino. E ela tem um sensor ultrassônico que protege ela da cintura para cima, evitando que ela possa bater em alguma coisa durante o trajeto, né? Ela possa ter algum acidente. Então a bengala, em geral, as convencionais, elas protegem da cintura para baixo. Ela mostra com clareza para a pessoa o piso tátil, né? O piso, né? Agora, o que tem no ar, tipo um orelhão, um fio, uma árvore, uma caçamba, tudo isso a bengala não detecta. Isso acaba sendo detectado ou através de um cão-guia que protege a pessoa, e a bengala WeWalk faz esse papel que o cão-guia faz através de um sensor ultrassônico informando que ele não deve seguir naquela direção e deve mudar dela. Além dessas 2 tecnologias para a pessoa com deficiência visual, a Orkan também está lançando no mundo uma outra tecnologia, que é uma Orkan em forma de caneta para pessoas com dislexia. Já não entra muito com a pessoa com deficiência, mas a pessoa acaba tendo uma dificuldade de leitura, que é a dislexia. E também um Orkan Hear, que é um pequeno aparelho que a pessoa coloca em forma de um colar e ele faz leitura labial e transforma em áudio para quem tem problema auditivo. E ele se acopla ao aparelho auditivo dele. Mas como ele é muito novo, é muito complexo para explicar, que é muito disruptivo, mas imagina que uma pessoa com aparelho auditivo, ela acaba captando o som de um monte de coisas, né? Ele vai numa festa e escuta tudo se amplia. E esse aparelho, ele acaba dando foco só para a pessoa que está falando com ele e o resto dos sons ele anula, dando para ele a possibilidade de entender o que a pessoa está falando na frente dele. Mas enfim, tem essas tecnologias que são focadas em assistivas e tem outras tecnologias que a gente está ainda olhando para trazer para o Brasil, mas a gente acaba tendo que respirar fundo 3 vezes, porque trazer para o Brasil com dólar a 5,50, sem subsídio, é sempre uma tarefa muito, muito difícil, né? Pois é, mesmo assim a gente sabe que o importante, pelo menos, é
saber que existe, né? Depois a viabilidade, o que é viável trazer para o Brasil, já é uma outra questão. Mas o importante é saber que tem gente produzindo coisas que vão melhorar a qualidade de vida, né, Sony? Sem dúvida nenhuma, é muito legal ver essas novidades. Eu imagino que deve ter muita coisa boa lá fora, né? O Doron deve receber muitos lançamentos de coisas que realmente pode estar ajudando as pessoas com deficiência. Agora, é o seguinte, infelizmente, você viu que o Doron colocou que ele tem que esperar 3 vezes antes de pensar em trazer para o Brasil. Por quê? Porque o governo não ajuda nem a pessoa com deficiência e também não ajuda o empresário que tem a vontade de trazer produtos para realmente ajudar a vida das pessoas aqui no Brasil. Então, tá tudo errado. Pois é, o que precisa é esse engajamento, tanto das pessoas que precisam dessas tecnologias que são caras para o nosso poder de compra, quanto da atuação dos governos em todas as esferas para que isso efetivamente aconteça. Eu sei que você é um cara muito ligado, né, Sony, na tecnologia. Você tem mais algum comentário sobre isso aí para a gente? De coisas que você conhece, coisas que você vivencia aí no seu dia a dia? Eu sou um usuário, acho que eu sou apaixonado pela tecnologia, mas eu sou um usuário, não entendo, não desenvolvo, mas eu sei o quanto que a tecnologia é importante para mim e para todas as pessoas com deficiência. Então, eu apoio que nem o Doron, que sai lá no Brasil, lá fora, para trazer essas coisas aqui para os brasileiros, né? Infelizmente, não tem aí os benefícios, mas se tivesse benefício, tivesse isenção, incentivo, a gente teria talvez 10, 20 Dorons aqui no Brasil trazendo várias novidades para nós. E aí, em cima disso que a gente está falando aqui, que a tecnologia muda a qualidade de vida das pessoas, eu sei, Doron, que você não mexe só com tecnologia assistiva, né? Conta um pouco para a gente aí o que existe de tecnologia que você conhece aí, trabalha, que melhora a qualidade de saúde das pessoas, né? Porque esse também é um campo que interessa para todo mundo. Todo mundo quer, por exemplo, ter exames facilitados, né? Entre outras coisas aí. Conta um pouco para a gente desse mundo de tecnologia de saúde. Olha, o Orcan é uma tecnologia de saúde, né? Porque, enfim, ele auxilia a saúde, mas o que nós vemos hoje, o Brasil acordou para isso dentro da pandemia e aprovou a lei da telemedicina. Eu vejo a telemedicina como algo que me fascina bastante. Por quê? Porque o Brasil é de um tamanho imenso, o Brasil é um tamanho continental. Então, o Brasil é muito grande, são 5.300 municípios que o Brasil tem, e muito distantes um do outro. Então, nós temos municípios de 2, 3 mil pessoas, muito afastados, por exemplo, das capitais. E é muito difícil encontrar bons médicos, bons laboratórios, bons hospitais nesses municípios, que são a maioria, né? A maioria são pequenos municípios, pequenos povoados, mas são municípios. Então, a telemedicina é o que democratiza. Então, o que nós vemos hoje, uma coisa muito bacana, que o celular acabou virando uma coisa viável, né? Então, hoje você encontra, todo mundo tem celular, né? E você, então, poder consultar o médico através do seu celular é um avanço muito grande, muito grande. E para isso, existem tecnologias também. É uma das tecnologias que nós estamos trazendo para o Brasil, que a gente já trouxe, estamos vendendo ele, para pequenos municípios, pequenos povoados, né? Chama-se Senoga, uma tecnologia israelense, que é uma caixinha, para explicar por telefone, imagina uma caixinha igual de um cartucho de impressora. Todo mundo tem uma impressora, sabe o tamanho de um cartucho, ele é um quadradinho, né? Imagina que esse cartucho tem um buraco no meio e você coloca teu dedo indicador, né? Coloca nesse cartucho e esse cartucho te dá 16 exames de sangue precisos sem tirar o sangue. Ele analisa o sangue dentro do próprio dedo e te dá com precisão exame de sangue da linha vermelha, que é a língua
e que a linha vermelha é a principal linha que hoje é olhado para problemas de coração, problemas de pressão e tudo mais. Além de te dar essa informação sobre o seu exame sanguíneo, né, que nem precisa de um laboratório, a própria UPA naquela região já pode te dar o resultado sem que ela precisasse levar para o laboratório da cidade maior, mais próxima. Ela te dá também a sua pressão, a sua oximetria, outros índices de saúde. Então tem sido muito bem visto nessas cidades, né? Esse tipo de equipamento. Existe também uma outra tecnologia chamada B9, que a pessoa no celular, ela olha para o celular e ela dá também sinais para o médico saber o batimento cardíaco dele, a oximetria, a pressão, né? Isso ajuda o médico à distância a fazer uma triagem, saber como a pessoa está, né? Para poder continuar perguntando para ela os sintomas. Então eu vejo que a telemedicina veio democratizar a saúde para os lugares mais remotos. Basta ter um sinal de telefone e a pessoa já pode acionar um médico. E eu acho que essa vai avançar bem no Brasil, acredito nisso. Ainda agora com 5G chegando, vai ajudar bastante que a telemedicina acelere e possa fazer bastante recursos, com bastante aplicativos mais modernos do que existem hoje. Você vê também mercado da tecnologia de saúde com acessibilidade, por exemplo, medidores de glicose com recursos de acessibilidade e outros aparelhos aí. Existe esse mercado, Dono? Conhece? Então, hoje você tem aparelhos, esses aparelhos, por exemplo, que trazem informação em tela, basta, por exemplo, a informação sai na tela, né? Na tela do seu celular, por exemplo, tá? Então, você pode escutar essas informações através da própria acessibilidade do celular. Esse é um item também, já falando de tecnologia, mas a gente não pode esquecer de uma das grandes tecnologias que a gente tem na mão nesse instante, falando agora um com o outro, que é o celular. O celular deveria ser extremamente acessível para todos. O celular hoje já não é uma ferramenta que eu diria dispensável, ela é vital, é uma ferramenta hoje faz parte da vida, né? Faz parte da vida, né? Então imagina a nossa vida está dentro do celular, né? E a pessoa com deficiência um ponto a mais, porque então se o texto está no celular, ele pode ler esse texto, porque o celular tem acessibilidade de leitura, né? Então se o texto estiver no papel, tudo bem, tem um Orcam para isso, mas se tiver, por exemplo, no celular, o celular tem leitor. Hoje o iPhone e outros aparelhos têm leitores de tela, né? Já acoplados no próprio aparelho, dentro da linha da acessibilidade, como tem para aumentar letras para quem tem dificuldade de baixa visão, né? Então, e para quem tem outras deficiências, também o celular acaba ajudando bastante. Ele tem vários recursos de acessibilidade. Então, a tecnologia veio para isso, e cada vez mais ela tem se preocupado, as empresas que desenvolvem tecnologia têm se preocupado muito com as pessoas, com a questão da inclusão. Isso é muito bom. E aí, ouvindo você comentar sobre os dois aparelhos aí para exames e tal, isso hoje é bem viável para as cidades, ou o custo é um pouco elevado ainda? Você vê ainda uma certa dificuldade de implantação nisso? Não, isso não é difícil, não é um produto caro, é um produto locado. Então a gente loca isso para as prefeituras, em geral é usado em prefeituras, é usado também em clínicas, em hospitais. Agora nós estamos começando a botar em redes de farmácia. Então eu não vejo, isso não é um produto que eu chamaria assim para pessoa física, é mais para pessoa jurídica, né? Empresas
farmácias, hospitais, clínicas têm usado bastante esses tipos de equipamentos. Quer dizer, com isso o tradicional exame de sangue vai ser coisa do passado, então logo isso vai ser coisa do passado, hein? Já é, né? Já é. Logicamente ainda o aparelho não faz todos os exames que o médico solicita, mas já uma boa parte deles. Por exemplo, não sei se você já doou sangue, Teco. Já doou alguma vez? Não posso. Infelizmente não posso. Não pode porque alguém foi lá, tirou um pouco de sangue seu para analisar, para poder concluir que você não pode, né? Então, esse aparelho, por exemplo, você colocaria o dedo sem furar, sem tirar sangue, já ele te informaria que o seu sangue não está apto para ser doado. Então, é um processo muito rápido no processo de doação. Então, em campanhas, por exemplo, esse aparelho é muito usado em Israel, na Europa, em vários países. A pessoa coloca o dedo e já fala, não, em 1 minuto, em exato 1 minuto, a pessoa fala, você não pode doar porque seu sangue ele tem alguma situação que você não pode doar, né? E você não precisa tirar seu sangue, ir até o laboratório. Você deve esperar horas para poder receber essa resposta do laboratório para dizer que você não pode doar. Então essa informação é rápida. Então, em uma campanha de doação de sangue, ele é muito, muito bem-vindo. Ele agiliza bastante as pessoas, né? O tempo das pessoas no sentido de doar, né? Não, isso para quem tem deficiência, né, Sony, é muito bacana porque a gente sabe que muitos se incomodam, por exemplo, vai fazer exames de sangue e tal, tem medo de agulha, não sabe o que está acontecendo, né? E aí aparelhos assim vêm facilitar, não, Sony? É fascinante você ouvir uma tecnologia dessa, né? Saber que você vai ali, coloca o dedo, já aparece 16 tipos de exames, né? E já te mostra pelo menos um básico ali do que está acontecendo no seu organismo. É sensacional. E tem isso na farmácia, né? Eu vou no médico, numa consulta, eu passo ali na farmácia, faço esse exame, já levo pro médico, passei ali. Não, Sony, você vai no médico, você fala pro médico, eu tô com uma palpitação, tô isso, aquilo. Tudo bem, ele vai fazer o eletro lá no próprio consultório dele, tira seu exame, já sabe o resultado e você sai com a receita. Exatamente. Evitando de você precisar ir no laboratório, fazer o exame e voltar no médico. Então, na própria consulta, você já sai com a receita. Muito legal, muito legal. Isso agiliza muito. Muito. Eu acho que é exatamente isso, né? Que eu disse no começo. A tecnologia, ela facilita a vida, né? Facilita a vida. E aí, continuando ainda nessa toada, né? Doron comentou que a tecnologia ela está presente em todos os setores, né? Inclusive num tema que está sendo cada vez mais colocado em evidência, né, Doron? Que é a tecnologia ambiental, né? E aí você também tá de olho nisso aí, né? Conta um pouco pra gente sobre isso. Eu acho que as tecnologias hoje que se focam no meio ambiente são sempre bem-vindas. Por exemplo, em Israel, já dando como exemplo de países onde que a tecnologia é presente na vida das pessoas, os tetos das casas, em geral, do país inteiro, são solares. Então, é um país que usa energia limpa, né? Hoje você vê carros elétricos, pistas de ruas elétricas, né? Onde que a própria pista é elétrica, né? Então o carro passa e não precisa ficar parado para carregar ele se carrega andando na pista mesmo. A pista já carrega o carro, já carrega a energia do carro elétrica, né? Então hoje falar em energia renovável, energia limpa, usando vento, usando o sol, e a tecnologia está aí para isso, para usar o vento, o sol como energia. Eu acho que isso, independente se a gente tem rios e quedas d'água e tudo mais, a gente sabe que a energia hoje natural é a melhor energia que tem. Uma das tecnologias que Israel tem chama-se Home Biogás. É muito legal, essa tecnologia de um amigo meu que ele trouxe para o Brasil e vale a pena citar. Ele é um biodigestor, é
uma peça um pouco grande, né? Você coloca isso em casa e coloca tudo lixo orgânico. O que é o lixo? O lixo é algo ruim, né? Porque sacos e sacos de lixo que ficam aí jogados aí ao céu aberto, em geral, nas cidades, né? Nas cidades, em geral, é colocado dentro do meio ambiente, né? Então você pega esse lixo orgânico, joga no biodigestor e o biodigestor transforma esse lixo orgânico em gás de cozinha. Então, o próprio lixo, imagina uma cidade pequena, afastada, que não tem gás, nem gás encanado, muito menos o botijão, né? Ele pode pegar o próprio lixo orgânico, transformar ele em gás de cozinha, e a sobra da queima do lixo orgânico, que é uma pasta, ela serve de adubo. Ela serve para fazer adubo. Então ele aproveita, o lixo orgânico desaparece e a única coisa que sobra, que é uma sobrinha de um tipo de uma pasta, né? Essa pasta serve para adubar e plantar novamente. Então é uma forma bacana de lidar com a natureza. A gente tem que se preocupar com a natureza. A gente ainda vive bem, mas eu não sei se os nossos netos e bisnetos, se continuar do jeito que está, com certeza eles não vão viver bem. Sony, o que você tem para comentar com a gente sobre esse tema? É muito legal isso, e assim, eu que ando um pouco nesse mundo de inovação, de startup, né, que eu gosto bastante, eu me encontrei muito nesse ecossistema, e a gente percebe a importância desses negócios de impacto social, né? Hoje fala muito disso, e é exatamente isso que o Doron colocou. O quanto que essas tecnologias estão beneficiando a natureza, o ambiente, a pessoa, e a gente percebe que cada vez mais isso vai tendo mais valor, né? E a gente percebe também que a tecnologia humanizada também é muito importante. Então hoje vem várias empresas querendo ter isso no seu negócio, mostrando que né? A gente sabe que tem muitos que fazem para inglês ver, mas já tem muitas empresas querendo ter isso como negócio dentro do seu negócio. Então é muito legal e vale a pena ficar muito de olho nisso, porque é uma tendência que realmente é a tendência do futuro. Não, perfeito, gente. Gente, vamos chegando ao final, né? Para não tomar muito tempo de vocês, quero agradecer a participação de vocês aqui no nosso Papo Aberto. Doron, alguma consideração final aí? Conta um pouco então para a gente do trabalho que vocês desenvolvem lá e, enfim. Olha, eu agradeço muito a oportunidade do convite, Teco, da presença de todos que estão ouvindo. E eu vejo que é uma oportunidade muito legal que vocês abriram para a gente falar sobre tecnologia e as dificuldades que a pessoa com deficiência tem, e as soluções que podem existir, tanto no campo da deficiência, tanto no campo que foi abordado hoje, que é da medicina, medicina para todos, telemedicina. Eu acho que é o grande caminho para que todos possam ter um médico na hora que eles quiserem à sua disposição, e o meio ambiente, que eu acho que é algo que todos nós temos que ter uma consciência de cuidar da Mãe Terra, que tanto sofre hoje com tanto mau uso, né? Então acho que tem que usar bem, com bastante consciência. Então agradeço a oportunidade, e quem quiser saber mais sobre nossas tecnologias, www.maisautonomia.com.br. Vocês vão poder encontrar bastante depoimentos, um pouco como funciona, vídeo de como funcionam as tecnologias assistivas que a gente representa, e estamos à disposição de todos. Obrigado pela oportunidade. Perfeito. Sony Hipólito, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. É sempre um prazer conversar com você. E conta um pouco rapidamente aí do que você faz, né? Um pouco do movimento Bengala Verde, enfim, para o pessoal conhecer, porque o nosso público aqui é variado, né? Então é sempre legal esse momento para você divulgar um pouco sobre as pessoas com baixa visão, né? Que é o movimento que você representa. Que legal, Teco. Primeiro eu quero agradecer o convite, sempre é um prazer estar aqui nesse programa, já é a minha segunda vez, fico muito contente quando
né, quando eu recebi o convite, deixar um abraço pro Rogério, um abraço pro Doron e para todos os ouvintes. O Doron é uma pessoa que eu tenho com muito carinho, ele sabe disso. E a Bengala Verde é um projeto, é um movimento que cresceu muito no Brasil. Eu acredito que hoje todas as instituições já sabem a importância da Bengala Verde, a importância da pessoa com baixa visão. E sem dúvida nenhuma, cada mês que passa, a gente percebe que os municípios e estados estão aprovando e vendo a importância da lei da Bengala Verde. Mas infelizmente, né, a gente está aí na pandemia ainda, e muitos projetos que eram para acontecer, infelizmente, foram cancelados, muitas parcerias também, mas a gente sabe que isso vai passar, como o Doron colocou, em países de primeiro mundo como Israel, a coisa já não existe mais, a pandemia, e a gente espera que o Brasil possa realmente acordar e trazer logo as vacinas para que todo mundo possa vacinar e esse país poder continuar crescendo, prosperando, e para que a pessoa com deficiência possa cada dia mais ter relevância, autonomia e liberdade nesse país. Perfeito. Só para encerrar, Sony, para o público que não conhece, qual é a porcentagem de baixa visão que uma pessoa tem que ter para ser considerada com baixa visão, né? Qual é a diferença entre a pessoa cega e a pessoa com baixa visão para o nosso público aí? E parece absurdo isso, né? As pessoas não sabem qual é a diferença entre a pessoa cega e a com baixa visão, apesar da baixa visão ser amplamente maior, né? A população com baixa visão ser amplamente maior. Eu costumo dizer que assim, ó, que dentro da palavra pessoa com deficiência visual, existe a pessoa cega, aquela que não enxerga nada, e existe a pessoa com baixa visão, né? Pessoa com baixa visão. O que é a pessoa com baixa visão? É toda aquela pessoa que tem um déficit de visão, que não é corrigido nem com lente nem com óculos. E aí, como não tem nada que possa corrigir o problema dela, ela é uma pessoa com baixa visão. Aí vai ter pessoas com baixa visão com 40, 30, 20, 10% de visão, com 50%. São pessoas com baixa visão que às vezes precisa de uma tecnologia assistiva para poder às vezes ler um livro, ler uma revista, para poder ler uma placa, né, para poder às vezes ver uma cor. Então são pessoas que precisam dessas tecnologias para poder ter uma qualidade de vida melhor. Perfeito. Então é isso, pessoal. Agradeço aí a presença de todos. Foi um prazer participar com vocês aqui de mais um Papo Aberto. Quero deixar aí o convite para você que está acompanhando o nosso podcast, o nosso vídeo, para que se inscreva aqui no canal Galera Mix, para conhecer todo o nosso conteúdo aí de entretenimento, de economia, de esportes. Um abraço especial para você que acompanha a gente pelo site Galera Mix, né? Então é isso. Um grande abraço e até a próxima.